Semana retrasada, porque semana passada a gente deu uma pausa para falar sobre a reforma protestante com o nosso presbítero Michel, mas na semana retrasada, nós abordamos o versículo 43 ao versículo 45. Hoje vamos do 46 ao 48. Lembrando que nós estamos seguindo o Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Sermão do Monte, que é uma série de exposições que ele fez na igreja dele, e ele faz essa divisão. Poderíamos, sim, expor do 43 ao 48 direto? Poderia ser uma exposição direta do 43 ao 48, poderia. Mas, a fim de ruminarmos melhor a doutrina e separarmos por partes, né, a gente seguiu o que o Martyn Lloyd-Jones assim o fez. Porque se os irmãos que têm ARA, ou traduções semelhantes à ARA, vão ver que é uma perícope só, do amor ao próximo. Do amor ao próximo, e está tudo ali. Aí dividiu, e por isso a gente vai agora se esmerar, já levando em consideração o quê? Lembrando que a gente está fazendo uma série de estudos sequenciais. Quando a gente chegar no capítulo 6, a gente vai deduzir que os irmãos compreenderam o capítulo 5. E assim por diante, até terminar o Sermão do Monte. Então, hoje a gente não vai abordar no capítulo 43 o versículo 43 ao versículo 45. Que isso já foi abordado, tá bom? Então, ou do versículo 38 ao versículo 42. Também a gente não vai abordar isso. Tudo bem? Vamos ler, a título de relembrar também, toda a perícope, que é do 43 ao 48, mas lembrando que o estudo hoje é do 46 ao 48. Leamos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A parte que nós vamos estudar hoje. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós vamos dividir o estudo de hoje em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver essa vida em comparação. Nós temos um comparativo aqui. Os discípulos de Jesus são diferentes dos publicanos e dos gentios. Então, existe uma comparação. Jesus está comparando. Como vocês são? Como que o homem natural é. E o homem natural aqui, ele é ressaltado na figura do publicano e dos gentios. Tudo bem? Depois nós vamos ver que a perfeição ela está em foco aqui. Nós vimos no final do versículo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso é algo que nós perdemos no cristianismo. A igreja cristã perdeu rumar em direção à perfeição. Nós nos contentamos com a nossa imperfeição. Nós dizemos: mas como assim vocês estão dizendo para eu ser perfeito? Porque ninguém é perfeito nesse mundo. Mas é o que Jesus fala aqui: sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, sim, nós vamos ver se existe perfeição nessa vida ou não. Vamos ver isso? Vamos. Mas, fato é, devemos rumar com o destino à perfeição. A fé cristã não é uma fé em que nós temos um contentamento pecaminoso com a nossa condição depravada. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Porque eu sou assim mesmo, está errado. Porque o velho homem morreu. Nós somos um novo homem. Aqueles que sabem o período da sua conversão, algumas pessoas não sabem, período da regeneração, mas aqueles que sabem o período da sua regeneração, têm que entender que ali começou a sua nova vida. Ali começou uma pessoa diferente. Não importa, em última instância, a personalidade. Personalidade não dita a minha busca por perfeição ou não. O que baliza isso é a palavra de Deus. É o sentimento que Jesus Cristo tenta imprimir nos seus discípulos. Então a perfeição está em foco aqui também. Então, primeiro, vidas em comparação. Segundo, nós vamos abordar perfeição em foco. Terceiro, nós vamos abordar aqui o caráter paradoxal do Evangelho. Terceiro.
E quarto e último, a singularidade do cristão. Ok? Primeiro, vidas em comparação. Segundo, perfeição em foco. Terceiro, o caráter paradoxal do Evangelho. E quarto, a singularidade do cristão. Nós vamos abordar esses 4 pontos nesses 3 versículos. Lembrando que estamos usando aqui como base, né, do direcionamento do estudo, o livro do Martin Lloyd Jones, e aqui também usamos, no estudo de hoje, um comentário bíblico que a gente não vai ficar abrindo chave para citá-lo, mas saiba também que a gente usou o comentário bíblico do Heinrich, também que expõe essa perícope, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus. Abre, como está esse slide, eu vou direcionar, tá? Gabriel, por favor, abra em Mateus 21, 31. A irmã Jéssica, Marcos 2,15. Gabs, Lucas 3,12. Fernando, Lucas 5,30. Leandro, Lucas 7, 29 a 34. Dayana, Lucas 19, versículo 2. Quem abriu pode ler a sequência, tá? Pode ler, Gabriel, por favor. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Essas referências são sobre o que a Bíblia está dizendo sobre os publicanos, tá? Publicanos e prostitutas nesse caso. Percebam, os fariseus são uma classe de Israel que são considerada pura. São a alta classe religiosa. Jesus, como uma comparação de que o evangelho não é por mérito, mas é por graça, ele utiliza na referência daquela sociedade os que eram tidos como os piores pecadores. Quem são os piores pecadores na visão israelita do primeiro século? Publicanos. Aí vê que nós temos publicano e prostitutas, publicanos e gentios. Mas os publicanos, a gente depois vai ver quem são esses homens, né, essa classe de pessoas. Mas Jesus está falando assim, não é porque o publicano e a prostituta estão entrando no reino de Deus que Jesus está endossando que ser publicano é algo bom. Assim como ele não está endossando que ser prostituta é algo bom. Ele está pegando a pior espécie ou a pior classe de pessoas considerada pelos israelitas e mostrando que a graça atinge até mesmo esses homens. E aqui ele também continua com essa comparação. Agora não somente como a graça alcançando esses homens, aqui no Mateus 5, tá? Mas mostrando que não há diferenciação entre os meus discípulos e os piores pecadores que vocês consideram, se vocês fazem apenas o bem àquelas pessoas que te fazem o bem. É essa a argumentação. Jéssica, pode ler, por favor? 2,15, isso. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Novamente, publicanos e pecadores. É muito bonito o Evangelho, ainda mais quando nós temos essa noção, porque Jesus veio salvar os piores pecadores. Mas a graça de Deus veio fazer o quê? Um corte na vida desses publicanos. O quê? Eles deixavam de ser esses homens vis e se tornavam santos em Cristo. Tá? É isso que essas comparações textuais. O Evangelho veio para quem? Para os doentes. Publicanos, pecadores, gentios, prostitutas. Mas a Bíblia não está endossando essa classe de pessoas em si, como se o que eles faziam não era errado em si. A gente vai chegar nos gentios. Gentil só é bom depois que Cristo veio.
Porque Cristo amou os gentios. Gentio sem Cristo é algo ruim. Por quê? Porque está fora da aliança de Israel. Está fora da promessa. Está sem Deus no mundo. Está sem esperança. Está rumando ao inferno. É isso que é o gentio antes da vinda de Cristo. Tá? É Gabs agora, né? Publicanos sendo batizados. O Evangelho está mostrando, novamente, que esses homens estão se arrependendo. É mais ou menos assim, até os publicanos se arrependem. Até os publicanos. A pior classe de homens. Gálatas foi o 3. Fernando agora, né? 5:30. Obrigado. Esse texto é um texto muito mal compreendido, dizendo, quando a gente, esse é um texto muito mal compreendido. Quando o cristão quer justificar a sua amizade, tá? Vamos colocar aqui termo. A gente falou sobre amizade semana passada, semana retrasada, a gente falou um pouco sobre isso, sobre se amar o inimigo não é ser amigo do inimigo. A gente abordou isso aqui, abordamos, tá? Quando Jesus senta com publicanos, tá? Algumas pessoas querem justificar a sua amizade no estrito termo, do que é amizade, tá? Com ímpios, através desse texto. Percebam, publicano é uma classe de pessoas. E esses publicanos estão em arrependimento seguindo Cristo. São publicanos que estão indo para Cristo, para ouvir a doutrina de Cristo, e se arrependem, se batizam. Não são publicanos que não querem saber de Deus e que são pessoas que blasfemam a Deus, em chocarrice. Ou ímpio no sentido de Salmo 1, que faz chacota do Evangelho. Não é esse o sentido. Então, existe aí uma distinção que nós devemos fazer. Tá? Salmo 1 continua em vigor. A gente não deve se sentar na roda dos escarnecedores. Jesus, quando ele senta com os publicanos e pecadores, ele não está se sentando na roda dos escarnecedores. Ninguém iria estar escarnecendo de Deus. Ninguém está escarnecendo da palavra de Deus. Não é somente falar o nome de Deus. Quando escarnece sobre a verdade do matrimônio, ele está escarnecendo de Deus. O matrimônio foi algo instituído por Deus. A quebra do terceiro mandamento não é só o nome de Deus, é o nome, seu título, seu atributo e suas obras. A quebra do terceiro mandamento. Então, sempre quando a gente vai contra o nome, atributos, obras de Deus, ele está indo quebrando o terceiro mandamento. Tá? É o que está exposto nos nossos símbolos de fé. Jesus está com publicanos que estão em caminho de arrependimento. Então, por favor, meus irmãos, não podemos usar esse texto para justificar a amizade com ímpios, com escarnecedores. Esse não é um texto prova disso. Na verdade, não existe nenhum texto prova que justifica nós assentarmos na roda dos escarnecedores. Não existe nenhum texto prova disso, porque isso é pecaminoso. Tá bom? Acho que agora é o Leandro? É quem agora? Mateus 7, 29 a 34. É quem? É quem? Daiane é para... Daiane é qual? Então é você mesmo, Leandro. Lucas 7, 29. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconhecem a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. Quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Obrigado, Leandro. Agora, para encerrar, a Daiana, 19, 19, versículo 2. Versículo 2.
Zaqueu, que vai ter conversão também, na casa de Zaqueu, né? Leandro e Diana, os textos que eles abriram, nós vemos novamente ali publicanos sendo a Bíblia, meus irmãos, quando está falando de publicano, novamente, está falando que até mesmo a pior classe de pecadores. A Bíblia não está endossando os publicanos. Não está dizendo, publicano, ser publicano é uma prática correta em si. Não, é um comparativo. Leandro leu que, olha, os fariseus não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles não ouvem a voz de Deus. Eles não ouvem a verdadeira doutrina. Em contrário, os publicanos ouvem. Os publicanos ouvem. Qual que era a característica dos publicanos, né? Vamos ver agora. E isso é algo que permanece até hoje. A gente vai ver durante o estudo que não existe nenhuma classe de homens indigno do Evangelho. E a igreja cristã sempre cai nesse erro. Aí, os crentes. Na antiga dispensação, aqui está, novamente, Novo Testamento. Até a crucificação de Cristo, nós estamos na antiga dispensação. Estamos no Novo Testamento? Sim, antiga dispensação. Tá? Estamos vivendo a transição das alianças, da antiga aliança para a nova aliança. Tá? Só para a gente não esquecer disso. A nova aliança só começa com o derramamento de sangue. É o que Hebreus diz. Sem derramamento de sangue não tem aliança. A nova aliança só começa depois do derramamento de sangue de Jesus. Então, nós vimos aqui, de certa maneira, a antiga dispensação. Tudo bem? Então, os crentes sempre vão ter essa visão equivocada. De que, olha, existem pessoas que são merecedoras da palavra de Deus e existem pessoas que são imerecedoras da palavra de Deus. E isso até hoje. Isso até hoje. E isso muito no meio, por exemplo, reformado. E é por isso, é um dos vários motivos, a gente sempre toca nisso, né? A gente sempre toca nisso. Que um dos motivos pelos quais o meio reformado é estéril, em qual sentido? Não tem conversão? É porque muitas vezes o reformado, ele escolhe para quem ele vai pregar. Ele escolhe com quem ele vai ter relacionamento, mínimo de relacionamento, para pregar para os pagãos, para os ímpios. Ele escolhe. Ele escolhe. Vamos ver agora o que são esses publicanos. São cobradores de taxas ou impostos. Alguém é empregado por um publicano, ou ele mesmo publicano, pela coleta de impostos. Eles coletavam impostos. Isso aqui é o que o dicionário diz. Os coletores de impostos eram como uma classe detestada não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego como pela sua crueldade, avareza e engano usados para realizar sua tarefa. Então, eles eram cruéis. Mas não somente isso. Como que funcionava esse esquema dos publicanos? Eles pagavam essa classe de publicano poderia ter um publicano principal, um coletor de imposto principal e outros publicanos abaixo dele, que eles prestavam conta para esse pessoal maior, ou os publicanos mesmo, comum, como se fosse, vamos botar, uma cooperativa de táxi, por exemplo. Existem aquelas pessoas que são taxistas, têm seu próprio táxi, existe aquela pessoa que tem a sua cooperativa e tem outros motoristas trabalhando para ele. Exemplo, muito ruim, mas é um exemplo, tá? Então, analogamente, é isso. Você tem uma pessoa que lidava direto com Roma e você tem as outras pessoas que lidavam diretamente com esse mediador de Roma. Como assim? Roma fixava uma taxa de imposto, X. E esse publicano, ele pagava para Roma esse valor de imposto. E Roma dava a liberdade para que esse publicano cobrasse o imposto que quisesse, mais ou menos o que quisesse, para os demais. Então, muitas vezes, esse publicano ele pagava X para Roma e para o mercador ele cobrava 4X. Ele queria lucro, e um lucro excessivo. Não é errado ter lucro. Assim, Roma entendia o quê? Não, se você está fazendo esse elo, você tem que ter lucro. O problema dos publicanos é a sorte da ganância, é querer um lucro excessivo.
Então, eles iam excessivamente e cobrava e taxava. Não é hoje em dia que é tudo tabelado. Eles eram arbitrários também. Então, era uma classe de homens detestada. Por isso, quando, se não me engano, Zaqueu, quando ele fala, se alguém eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Por quê? Porque ele, como publicano, ele poderia roubar legalmente, cobrando valores excessivos. E isso institucionalmente. Bem, institucionalmente. Roma permitia isso. Era uma classe de homens odiados. A gente não odeia pagar imposto até hoje? Qualquer pessoa odeia pagar imposto, né? O vídeo está assim, ó. Com certeza. Né? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Todo mundo odeia pagar imposto, né? Tanto seletista, quanto concursado, quanto empreendedor, todos quando vê ali o número de imposto, né, que eles trabalham 5 meses para pagar imposto, né, no mínimo 5 meses, alguém gera um ódio do... E nessa época era pior. Tá? Era pior. Não que no Brasil seja bom, mas era pior. Tá? Era muito pior. Então ficou claro quem são esses homens, os publicanos? Tá? São essa classe. Então sempre quando a palavra de Deus está se referindo a esses homens, são homens cruéis. Podemos dizer analogamente como também os agiotas, que cobram valores exorbitantes, e se a pessoa não paga, eles punem, eles espancam, eles batem, eles até matam, né? Os agiotas, tá? Os publicanos, eles eram cruéis assim, tá? Eram cruéis também, né? Se fosse cidadão romano, com certeza eles não iam matar, que não pode. Mas com essas nações. E outra coisa, quando um judeu se tornava um publicano, que a gente vê muitos judeus sendo publicano, ele tinha um detestável. Oi? Levi, isso. Mateus é judeu. Levi, que a gente leu aqui, é o escritor de Mateus. Levi, tá? Quando o judeu se tornava publicano, ele era detestado duplamente. Por quê? Porque ele era publicano, primeiro ponto, e porque ele estava a serviço de gentios, tirando dinheiro do próprio povo israelita para dar para gentil. Então Levi, por exemplo, era alguém detestado duplamente. Esses judeus, que geralmente estão comendo com Cristo, são geralmente judeus, porque Jesus, em princípio, veio para os judeus, tá? Jesus, em princípio, veio para os judeus. O momento de Jesus chegar aos gentios são na missão apostólica. Tanto que a mulher sirofenícia diz o quê? Jesus, eu quero... Ela queria também uma participação daquilo. Jesus fala o quê? Não é legítimo deixar de dar para os filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque não era momento de Jesus pregar para gentil. E ela fala, mas até os cachorrinhos precisam das migalhas. E Jesus fala que ali teve fé. E ali houve salvação. Né? Ali houve um agir, né? Vamos colocar assim. Então, meus irmãos, esses publicanos, eles eram odiados duplamente. Por serem publicanos e por serem judeus que estavam a serviço de Roma, de gentios. Ok? Vamos seguir. Se alguém tem dúvida, vamos seguir. Quem são os gentios, né? Os gentios, como nós sabemos, nós não precisamos abrir referência bíblica, né? Que os gentios eram, ali naquela realidade, os opressores. Eram a nação que subjugava Israel. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles eram religiosamente inferiores. Sim, na antiga dispensação, até mesmo gentio que se tornava um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que confessa o rei de Israel. Quem confessa o rei e se circuncidou. Agora me falha a memória se a pessoa chegou a se circuncidar. Depois eu posso pesquisar melhor. Mas se não me engano, chegou até a se circuncidar. Aí ele se torna um prosélito. Não me lembro agora. Depois eu boto no grupo. São pessoas que estão com o Deus de Israel, mas elas são gentis. Então elas não podem, por exemplo, adentrar em determinadas partes do templo. Elas são inferiores. Então, antes de Cristo, se nós começássemos a adorar o Deus de Israel e até nos circuncidássemos, nós ainda seríamos inferiores aos judeus. Tá? Inferiores. Por quê? Porque a aliança foi feita com os judeus. Isso é para mostrar a supremacia de Cristo. Isso é para enaltecer Cristo. Para enaltecer Cristo. Vamos seguindo. Então, o que acontecia aqui era que Jesus estava ensinando eles. Tá, agora vamos para o texto. Jesus está ensinando
a eles e a nós, que quando nós realizamos essas tarefas de amar apenas quem nos ama, e quando nós estamos dispostos a saudar apenas aqueles que são nossos irmãos, nós não fazemos nada diferente do que os publicanos, ou seja, a pior classe de pessoas, e do que os gentios. Se você faz o bem só a quem te faz o bem, você não é diferente da pior classe de pessoas neste mundo. Vinícius tem até um bom exemplo, que de vez em quando ele fala, Hitler adorava cachorros. Adorava cachorros. Hitler tinha, se eu estiver equivocado, você até me corrija, né? Tinha até uma judia, não sei se ajudou na criação do Hitler, alguma coisa assim, empregada, né? Empregada, que Hitler gostava dela e que ele não a matou. Não sei se ele deixou ela fugir, deixou ela para outro país? Permitiu ela ser exilada. Porque por afeto à sua empregada. A empregada fez bem a ele, ele fez bem à empregada. Então o que Jesus está falando aqui? Nos nossos dias, se você faz o bem apenas a quem te faz o bem, você não é superior a Hitler. Porque até mesmo Hitler foi capaz de fazer o bem àquela que fez bem a ele. Tá? É nada fazer o bem a quem te faz bem. Isso não diferencia o cristão do ímpio. Não diferencia o cristão do ímpio. Não diferencia. Vamos seguir. Aqui está agora o caráter paradoxal do Evangelho. O Lloyd Jones diz que este parágrafo que nós lemos, que é o versículo 46 ao versículo 48, contém aquilo que poderíamos intitular de a mais essencial característica do Evangelho do Novo Testamento, em sua inteireza, sendo esse o paradoxo que percorre do princípio ao fim. O próprio fato que essas coisas difíceis nos foram ordenadas, que coisas difíceis são essas? Amar os vossos inimigos, dar a outra face, são coisas difíceis. Percorrer a mais do que lhes é ordenado, dar a túnica, são coisas difíceis. São coisas difíceis. Tá? Traz em si, essas coisas difíceis que são ordenadas a nós, traz em si a assertiva implícita de que nos é possível praticá-las. É esse o paradoxo. O Evangelho é algo paradoxal. Então, quando Cristo está falando para você fazer uma coisa difícil, que é impossível, sim, é impossível, mas se ele está ordenando como ele está ordenando aqui, nessa categoria, ele está dizendo que é possível praticar. É possível. É possível. É isso que se espera que façamos. E sendo assim, há uma sugestão de que isso é algo que podemos pôr em prática. O Sermão do Monte é desencorajador e encorajador ao mesmo tempo. Está destinado à queda e ao levantamento de muitos. E coisa alguma é mais vital do que sempre estarmos firmemente seguros quanto a esses dois aspectos em nossa mente. Qual dois aspectos? No Evangelho de Jesus Cristo. Vou pedir para que Vinícius abra Lucas 2:34. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. Esse aspecto paradoxal já fora profetizado, ou já fora falado por, se eu não me engano, Simeão. Lucas 2:34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Olha o aspecto paradoxal do Evangelho. Jesus não é para o levantamento, apenas para o levantamento de muitos. Muitas vezes, quando a gente vai evangelizar, a gente tem somente essa perspectiva em mente. Não. Jesus é para o levantamento de muitos e para a ruína também. Lê de novo, por favor, Vinícius. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Jesus é alvo de contradição. Até os dias de hoje. Esse caráter paradoxal do Evangelho está na própria pessoa do Filho encarnado. Tanto é que quando a gente vai estudar os termos teológicos sobre a dupla natureza de Cristo, é algo incompreensível. É algo que a mente humana não consegue adentrar muito.
É um paradoxo. Assim como a Trindade é um paradoxo. Assim como o Evangelho é um paradoxo. E o que é um paradoxo? Paradoxo não é contradição. Paradoxo é uma aparente contradição. É aquilo que parece ser contraditório, mas quando nós vamos esmiuçar um pouco mais, nós vemos que não se contradiz. Não se contradiz. Contradição é quando eu digo que A e B são a mesma coisa no mesmo lugar e no mesmo tempo. Isso é uma contradição. Agora, se eu digo que A e B são a mesma coisa no mesmo lugar, mas não ao mesmo tempo, já não é uma contradição. Isso é uma questão filosófica que o reverendo Sproul explica muito bem. A Trindade não é uma contradição. A gente não vai tratar aqui paradoxo, tá? Mas aquilo que, à primeira vista, por exemplo, à primeira vista, é uma contradição. Como que um homem pode ser, ao mesmo tempo, salvação e ruína? É uma contradição isso? Não. Por quê? Porque ele é salvação para aqueles que o aceitam pela fé. E ele é ruína para todos aqueles que o ouvem sem fé. Não é somente para aqueles que o rejeitam com a boca. Todos aqueles que ouvem Jesus sem a fé salvífica, Jesus é uma ruína para eles. É uma ruína. Quando pregamos o Evangelho, estamos pregando salvação e ruína. Aqueles que creem, salvação. Aqueles que ficam inertes ou se colocam obstinados contra, ruína. Esse é o aspecto paradoxal do Evangelho. E o aspecto paradoxal do Evangelho também é para nós. Jesus nos ensina algo que é impossível cumprir, ao mesmo tempo que ele nos diz que é possível cumprir. Como? Antes de nós chegarmos a isso, vamos ver que ele está ensinando sim perfeição, porque a perfeição está em foco. Vou pedir para a Tayane abrir Levítico 11:44, Aline, Efésios 5:1, Gabriel, 1 Pedro 1:15 e 16. É o Gabriel Martins, que agora tem muitos Gabriéis aqui, tem muitos Gabriéis, Gabriel Martins. Tem que 4 Gabriéis agora, né? 4 só aqui. 1 Pedro 1:15 a 16. A Tayane vai ler primeiro, depois a Aline e depois... Não, Efésios 5:1. Efésios 5, só o versículo 1 você vai ler. Tayane pode ler 11:44 de Levítico. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Deus chamando o povo na antiga dispensação, em Levítico, a serem santos. Por quê? Porque eu sou santo. Aline. Lê de novo, por favor, Aline. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Obrigado. Agora, 1 Pedro 1:15 a 16. Gabriel. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pergunta, meus irmãos, que é para os irmãos responderem. A Bíblia está ensinando que é possível sermos perfeitos nesta terra, que é possível sermos santos nesta terra, a semelhança como Deus é santo? É possível? É possível a perfeição cristã? Oi, Ramila? É. Ou é possível ser perfeito? É possível ser perfeito? É. Agora, por que o Evangelho nos chama à perfeição? Por que Deus está nos chamando a esta perfeição? Vamos abrir para a gente ver o que está
em foco também quando nos chama à perfeição. Efésios 4. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Efésios 4, do 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Contexto. Ele está explicando que Deus deu pastores oficiais para a igreja. Oficiais, pessoas com dons. Aí ele fala agora, a partir do versículo 12, o objetivo dele, Deus, dá oficiais. A igreja dá pessoas no ofício extraordinário e ordinário. Tá? Qual é o objetivo? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aqui. Olha o que Efésios está falando novamente. Ele está colaborando a ideia que a perfeição está em foco. Por quê? Porque o objetivo de Deus ter colocado esses oficiais, tanto os ofícios extraordinários quanto ordinário, é para a edificação sim mútua do corpo, mas ele tem um objetivo. O objetivo está escrito no versículo 13, para o nosso contexto aqui, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento do Filho de Deus, até onde? Até a perfeita varonilidade. De quem? De Cristo. Tá? À medida da estatura e da plenitude de Cristo. Os oficiais são chamados para instruir o povo de Deus até que eles cheguem à perfeita varonilidade. Sempre que nós nos reunimos na igreja, precisamos entender, a perfeição está em foco. Nós esquecemos de uma coisa, nós já somos cidadãos celestiais. Isso já é um fato. Nós já somos cristãos, nós já somos filhos de Deus. A morte é apenas um passar, é apenas algo que nós vamos caminhar sobre para assim estarmos neste até a varonilidade de Cristo. Nós temos um pensamento, que é um pensamento equivocado, de que nós limitamos a nossa caminhada cristã até a morte. Deus, na sua palavra, Ele está falando para pessoas, aqui, ainda mais aqui, que são seus filhos. Aqui é apenas o começo da eternidade. Aqui é apenas o começo da caminhada. A vida nossa não se resume à nossa morte. A nossa morte, na verdade, é o começo de uma vida muito mais plena do que nós podemos imaginar. Então, sim, nós estamos caminhando rumo à perfeição. A perfeição está em foco. E os ministros, quando pregam em rumo à perfeição do povo de Deus. E como que o povo de Deus consegue a perfeição? Tá? Ordinariamente dizendo. Aprendendo a palavra de Deus. Ordinariamente. E Deus vem com o seu Espírito e nos compreende, e coloca aquela doutrina no nosso coração. E essa é a caminhada. Mas a perfeição só é de fato adquirida quando? Quando deixamos nosso corpo. Quando morremos. Mas ainda assim é uma parte da perfeição. Porque a perfeição, em última instância, podemos dizer, é na ressurreição dos mortos. Quando alma e corpo glorificam a Deus. É o já ainda não. É a mesma coisa, já que a gente acabou de passar pela época da Reforma Protestante, é a mesma coisa da justificação pela fé. Nós somos justos. Fato.
Nós somos justos. Deus olha para nós e fala, justo. Mas existe uma pequena diferença dessa justiça em nós, aqui e na eternidade. De qualquer maneira, nós seremos justos. Aqui é um ato declarativo, é judicial. Deus declara-nos justos. Na eternidade, a justiça de Cristo é infundida a nós. Nós seremos, de fato, justos. É por isso que agora a gente peca. Na eternidade, nos céus, nós não pecaremos mais. Porque teremos em nós a justiça de Cristo, não apenas imputada, mas imputada e infundida a nós. Essa é a diferença de justiça imputada e infundida. Esse versículo foi qual? 4, 12 a 14. Meus irmãos, a perfeição começa agora. Porque se nós estamos rumando à pátria celestial, a perfeição tem que estar em foco. Voltemos aqui ao que já foi falado na aula do irmão Gustavo. Aqueles que querem baratear a graça, que querem achar que podem viver sem o amadurecimento, como se o objetivo de Deus na comunhão dos santos não fosse a perfeita varonilidade do povo de Deus e viver nessa fé, desculpe o termo que a gente usa aqui, infantiloide, que é a fé evangélica atual, que ninguém quer chegar à perfeição, ninguém quer conhecer mais, ninguém quer aprender mais, ninguém quer santidade, ninguém quer piedade, ninguém quer abnegação, ninguém quer renúncia, ninguém quer nada disso, porque fui salvo pela graça. Os salvos pela graça têm a perfeição em foco. Eles não são perfeitos. Eles jamais vão conseguir nesta terra a perfeição. Mas o foco deles é a perfeição. Porque os salvos pela graça, eles têm como muito sério o que Jesus disse em Mateus 5,20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os salvos pela graça buscam a perfeição. E aqui a perfeição ela não está aliada ou ligada apenas a uma vida de piedade diária. Orar todos os dias é obrigação. A gente está vivendo uma fé tão ruim atualmente, mas tão ruim, que orar todos os dias, a pessoa se acha super santa. Porque ela ora todos os dias. Gente, isso é o beabá da fé. É uma obrigação orar todos os dias. Todo o tempo. Mas a pessoa... que as pessoas até se surpreendem como assim, cristão acorda mais cedo para orar? Ué, acorda mais cedo para orar? Você não ora quando tem tempo? É uma obrigação. A pessoa não acorda mais cedo para estudar para o concurso? Não acorda mais cedo para malhar porque não tem tempo? Por que para orar é quando tem tempo? Por quê? Porque a perfeição está mais em foco. Meus irmãos, tem um ator de Hollywood, por exemplo, que ele diz que ele ora todo dia. Ele ora todo dia, um ator de Hollywood. E esse mesmo homem que ajoelha e ora vai contracenar com mulheres nuas, contracenar em filmes que falam palavrões, contracenar em filmes imorais, e ele fala que ele ora todo dia. E fala que Deus é muito importante para ele. Muito importante para ele. Como que a nossa fé, que visa a perfeição, é demonstrada neste mundo para os ímpios e até mesmo diante dos santos, no amor ao próximo. Novamente, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Não faz os piores pecadores o mesmo? Amar o que vos amam? Hitler não fez o mesmo? Nero não fez o mesmo? Os comunistas que matam milhões de pessoas não fazem o mesmo? Os islâmicos não fazem o mesmo? A gente acha que eles não têm amor? A gente acha que os islâmicos que se matam em nome de Alá não têm um amor sacrificial de um pai entregar a sua vida por causa dos seus filhos? Ou a mulher se entregar a sua vida por causa dos seus filhos? Ou o marido entregar a sua vida por causa da sua esposa? Isso o homem natural faz. Não tem nenhuma diferença, é isso que Jesus está falando. Não tem nenhuma diferença fazer isso apenas por quem vocês consideram, apenas por quem amam vocês.
Amar quem vos ama não lhes torna diferente. Amar quem vos ama é uma condição humana. Um homem natural ama, tá? Não esqueçamos disso. O homem natural se alegra, o homem natural ama, o homem natural tem boas afeições, o homem natural pode ser virtuoso, o homem natural pode pagar todos os seus impostos, ele pode fazer caridade. O homem natural faz tudo isso. Por quê? Porque ele está debaixo da graça comum de Deus. Ele ainda tem, tudo bem, está manchado pelo pecado, está, mas ele ainda tem mais semelhança de Deus nele. Os atributos comunicáveis de Deus ainda estão nele. Está manchado pelo pecado, mas ele ainda tem eles e ainda, acima disso tudo, tem a graça comum a seu favor. Então, fazer o bem a quem te faz o bem é mais que obrigação. Isso não demonstra a singularidade do cristão. Isso não demonstra que o cristão é diferente. Não demonstra. Não demonstra. Tá? O padrão do cristão é celestial. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Que fazeis demais? Será que a gente não faz isso hoje? Será que a gente não é como essa exortação de Cristo? Será que a gente não começa a parar de saudar aquelas pessoas que têm um espectro ideológico diferente do nosso? Porque ela votou em ciclano, fulano. Eu não vou nem falar com essa pessoa mais. Porque essa pessoa tem determinadas opiniões que para mim eu não posso nem estar no mesmo recinto que elas. A gente esquece que a gente não tem essas mesmas opiniões e esses mesmos pressupostos por causa da graça de Deus. Paradoxalmente, já que o evangelho é paradoxal, a gente pode estar vivendo no tempo mais fértil para se pregar o evangelho. Paradoxalmente. Por quê? Porque em meio à perseguição, hoje, ideológica, a gente pode praticar isso aqui. E mostrar diferença. Ou a gente pode continuar como os ímpios, postando versículo no Instagram e ao mesmo tempo detonando quem pensa diferente no Instagram. Podemos também ser assim. Que diferença tem? Que diferença tem? Nenhuma. Zero diferença. Zero. Santidade é separação. Precisamos ser separados. O que nos une, o que nos faz sermos semelhantes, não é partido político, não é filosofia, não é trabalho, não é qualquer outra coisa. É Cristo e o seu Evangelho. Claro que todas essas coisas têm que estar debaixo do Senhorio de Cristo, é claro. Mas o que nós estamos colocando em foco aqui é de rejeitar o Evangelho e a demonstração de amor que advém do Evangelho a pessoas que consideramos nossos inimigos. Até publicanos. Deveriam receber amor. E Deus, Filho do homem, demonstrou amor a esses publicanos. Ele salvou publicanos. Ele salvou prostitutas. Ele salvou. Ele nos salvou. Se a gente acha que houve 1% de mérito para sermos salvos, porque eu não tinha praticado determinado pecado, devemos rever nossa salvação. Porque não está ancorada em Cristo. Está ancorada em nossos méritos. Quando entendemos que não há nada que me distancie do pior dos pecadores a não ser a graça de Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo. Alguma consideração para ir para a última parte do nosso estudo? Alguma pergunta? Não? Então, vou seguir. O que nós vimos até agora? Tá? Nós vimos vida em comparação,
vida do cristão comparada à vida do publicano e gentil, que nos textos nós vimos prostitutas e outras mais. Nós vimos a perfeição em foco. O evangelho tem a perfeição em foco. O cristão deve acordar buscando a perfeição. Não vai conseguir, não vai, mas a perfeição tem que ser buscada. Tem que ser buscada. Tem que ser. Por quê? Assim como o maratonista, ele sabe, aquela maratona de longa distância, ele sabe que em 5 metros ele não vai chegar na caminhada, ele não vai chegar no alvo dele, ele não vai chegar no pódio, mas ele tem que percorrer tudo para ele chegar no pódio, assim somos nós. Não é porque a gente não vai conseguir a perfeição amanhã, mês que vem, daqui a 10 anos, que a gente não vai buscar. Não é isso. O maratonista de longa distância sabe que ele não vai conseguir o pódio em 5 metros. A gente não vai conseguir a perfeição em 5 anos. A perfeição está prometida a nós na eternidade. Mas assim como o maratonista já começou a corrida, nós já começamos a nossa corrida também. O maratonista não sabe se subirá ao pódio. Por quê? Porque é reservado apenas para, no nosso caso hoje, 3 pessoas, até a 3ª posição. Para nós, todos que começam a corrida e terminam a corrida, o pódio é garantido. Não pelos nossos méritos, pelos méritos do Filho, pelos méritos do Cristo que padeceu por nós. Vamos então agora para a singularidade do cristão, depois de termos abordado esses 3 pontos. Perfeição em foco, caráter paradoxal do Evangelho e vida em comparação. Aqui eu peguei algumas citações do Lloyd Jones. Ele diz assim: Nosso Senhor passa agora a esclarecer que essa característica especial, esse caráter ímpar e duplo do cristão, em primeiro lugar, trata-se de uma qualidade sem igual que se distingue daquele que não é crente, ou seja, o que Jesus está falando aqui, ele está falando que nós somos uma espécie de objeto, um corpo estranho nessa terra. Nós devíamos ser totalmente diferentes dos outros. É por isso que Efésios, o motivo primeiro de Efésios, vai dizer a nova humanidade. Nova humanidade que é o quê? Que tem judeu e tem gentil. Mas tem judeu e gentil unidos a quem? A Cristo. Nós somos dessa nova humanidade. Nós não somos da velha humanidade. A nova humanidade precisa ser diferente da velha humanidade. É isso que Jesus está ensinando. É isso que a palavra de Deus ensina. A nova humanidade tem que ser diferente da velha humanidade. Qual é a evidência da nova humanidade em nós se vivemos como a velha humanidade? Se vivemos como pagãos? Se vivemos como prostitutas, como os publicanos? A marca em vos ama, prostituta faz a mesma coisa. Publicano faz a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Amar só os irmãos da igreja, mais que obrigação. E ainda assim, quando a gente vê o padrão de amor aos cristãos, em nós aqui, tá quem? Tá quem? Porque somos pecadores. Porque o padrão é Cristo. É o amor sacrificial de Cristo. Entre nós. Eu tenho que amar mais o meu irmão na fé do que um ímpio. Gálatas. Se amar só que vos amo, que recompensa tendes? É o que Jesus fala. O crente, como você pode ver, é uma pessoa diferente das outras. Sim, ele faz o que as outras pessoas também fazem, mas ele faz mais do que elas. Isso é o que nosso Senhor vinha ressaltando o tempo todo. Qualquer um pode caminhar a primeira milha, mas é o crente quem caminha a segunda milha. O crente está sempre fazendo mais do que qualquer outra pessoa. Como é óbvio, isso se reveste de tremenda importância. O crente, de imediato e por definição primária, o crente de imediato e por definição do que é ser crente, é um homem que se destaca na sociedade dos homens, não havendo para ele qualquer explicação segundo os termos do homem natural. Um cristão, como Cristo revela quem é o cristão, as características do cristão, ele deve ser alguém que na sociedade natural, no seu ambiente de trabalho, em sua família, em qualquer outro lugar, não exista nenhuma explicação natural, a não ser uma explicação completamente fora do comum, a partir dos livros dizer, ele faz isso porque ele é cristão. É porque ele é cristão. Eu estou vendo desonrarem ele no trabalho e ele ainda assim defende a honra da pessoa que o desonra. Ele pode procurar sua justiça? Pode.
Mas ele não procura a sua justiça de maneira pecaminosa. Eu achei muito interessante todo esse discurso no livro de Timóteo, 1 Timóteo 5,8, que vai dizer que, contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, nem boa fé é pior do que o infiel. E aí é controversa, né? Além de fazermos tudo isso, não devemos negligenciar. Isso aí. O foco aqui de Jesus está entre a relação do cristão, dos seus seguidores, com o ímpio. Esse é o foco, né? É por isso que a gente toca assim na superfície, né? Na superfície de que quanto mais a relação do cristão com os da fé. É mais ou menos assim, do menor para o maior, tá? Do menor. Isso aqui parece impossível para nós, não parece? Mas isso é o menor do evangelho. Essa relação com o ímpio é o menor. O maior é entre... Obrigado. O menor é entre nós e o ímpio. E o maior é entre nós e o povo de Deus. Entre nós aqui, né? Entre a Igreja Universal de Deus. Por exemplo, isso. Negou a fé. É pior do que o ímpio. Por quê? Porque a mãe, ela não deixa de amamentar seu filho. O pai não deixa de trazer provimento para o seu filho. O filho não deixa de auxiliar os seus pais na tarefa doméstica. Mas nós deixamos-nos desacudidos nossos irmãos da fé. Porque em nossa mente, por mais que não esteja em nossa boca, em nossa mente é mais importante a minha família sanguínea do que os meus irmãos na fé. Ou seja, eu desconsidero que acima da minha família sanguínea, eu sou família de Deus. Eu sou família de Deus. Não estou colocando em antítese entre família natural e família espiritual, não, tá, gente? Estou colocando sobre perspectiva que nós ignoramos. Nós ignoramos a perspectiva de que nós somos família de Deus. A irmandade que é iniciada aqui é por toda a eternidade. A irmandade iniciada por sangue, se não for vertida pelo sangue de Cristo, mas só pelo sangue natural, terminará no cemitério. A irmandade sanguínea, pelo sangue natural e não pelo sangue de Cristo, terminará no cemitério. A irmandade. Agora, a irmandade no sangue de Cristo é por toda a eternidade. Então, os irmãos, em última instância, da fé são mais irmãos do que irmãos sanguíneos. Sem Cristo. Okay? Sem Cristo. Mas, enquanto isso, nós continuamos a pregar o Evangelho para os nossos irmãos, obviamente. Tá? Mas só esse comparativo, a fim de título de explicação do que a Ramila falou. Tá, meus irmãos? A pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos, por conseguinte, ou seja, depois de nós vermos isso tudo, existe um questionamento. Se quisermos saber como, com certeza, se somos verdadeiros crentes ou não, é a seguinte: existe em mim, a pergunta que nós devemos fazer, existe em mim alguma coisa que pode ser explicada em termos naturais? Existe algo de especial e ímpar em mim ou em minha vida que jamais pode ser detectado na vida de um incrédulo? Existe? A gente fazendo essa autoanálise. Existe algo em mim que me diferencia do incrédulo? O quê? A gente precisa saber o quê. Ele está falando de aquilo que nós praticamos. É óbvio que, vindo da parte de Deus, existe uma infinidade de coisas diferentes do incrédulo. Mas está dizendo assim, olha, o que você faz na sua vida diária que o diferencia do incrédulo? Amar, o incrédulo ama. Amar quem vos ama, o incrédulo assim o faz. Saudar quem vos sauda, o incrédulo faz. O que te diferencia? O que você pode dizer? Senhor, por tua graça, isso aqui me diferencia do incrédulo. A vida cristã busca a perfeição. A gente precisa ser diferente. A gente tem que buscar essa diferença. Não é viver aquém e sem pensar nos meus passos. Nós devemos ver prudentemente como nós caminhamos. E fazer essa autoanálise e pensar, eu sou diferente do ímpio? A gente é para ser diferente do melhor dos ímpios. Do melhor dos ímpios. Meus irmãos, o padrão do Evangelho é lá em cima.
nós devemos temer e tremer com aqueles que colocam o padrão do Evangelho lá embaixo. Temer e tremer. Porque essa pessoa está apostando muito alto, colocando o padrão do Evangelho lá embaixo. Ela está apostando a sua alma. Ela está apostando a sua alma. E a alma de pessoas com que ela compartilha essa visão equivocada, de baratear a graça. Onde amudou o pecado, superamudou a graça, para que vivamos em boas obras. Não continuando a pecar ainda mais, como o apóstolo Paulo fala. Não. É para que sejamos diferentes. Por exemplo, o C.S. Lewis traz uma questão muito interessante sobre caridade. No seu livro, acho que Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, a caridade, segundo ele, a verdadeira caridade não é aquela que você dá do que te sobra, mas você dá do que te falta. É isso. Você dá o que sobra, você não fez nada demais. Os ímpios também fazem isso. Agora, pegar e repartir o que é precioso para você e dar para o irmão na fé, porque ele é teu irmão na fé, é tirar um pouco do seu conforto para dar para o irmão na fé. Como você sabe, caramba, esse irmão na fé está precisando, mas se eu der isso, eu não vou conseguir ir no cinema no final do mês, não vou conseguir esse luxo aqui, isso que eu gosto de fazer. Caridade é aquilo que te faz falta. Isso nos diferencia do ímpio. O ímpio dá o que sobra. O ímpio dá o que sobra. O cristão reparte na necessidade. Na necessidade. Para encerrar, mais 2 pontos. Se Deus é seu pai, o Lloyd Jones diz, ora, se Deus é seu pai, então você é alguém especial, não havendo como escapar dessa conclusão. Se Deus é seu pai, você é filho de Deus. Ok? Se a natureza divina lhe foi proporcionada por meio da dádiva do Espírito Santo, então você não pode ser como outra pessoa qualquer. Esse é um bom momento para nós lembrarmos do nosso batismo. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível, como a gente está vendo no catecúmeno, e a gente tem que tirar proveito do nosso batismo também durante a caminhada cristã. Quando Satanás vem, como estudos como esse, e nos coloca para baixo, falando que não, então você não é cristão. A gente não tem que aceitar de primeira essa assertiva de Satanás. A gente tem que se lembrar do batismo. Não, peraí. Eu sei que o Espírito Santo mora em mim. Eu sei que eu fui purificado dos meus pecados. E eu sei que eu tenho a capacidade no Espírito de viver em arrependimento constante e de boas obras constantes. Eu tenho essa capacidade. Essa é uma capacidade que o cristão tem. O cristão tem. Dizem para nós que nós não temos. Nós temos. Nós temos. É acerca disso que somos informados a nosso respeito por todas as Sagradas Escrituras. Isto é, que Cristo habita ricamente em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está no crente, enchendo, operando nos seus recessos mais profundos de sua personalidade, de acordo com seu imenso poder e ensinando-lhe a sua vontade. Acima de tudo, o amor de Deus foi derramado no coração do crente através e pelo Espírito de Deus. É impossível que o crente não seja uma pessoa especial. É impossível que o crente não seja uma pessoa especial. É necessário que ele seja ímpar e isto não pode ser evitado. Meus irmãos, nós temos uma herança. Nós temos uma herança, nós precisamos entender que essa herança é nossa. Essa herança é nossa. E parte das bênçãos de Cristo já nos são comunicadas. Nós não vamos pegar tudo só quando morremos. Parte já nos foram comunicadas. E a gente precisa tomar posse disso. Tanto é que o símbolo de fé, quando fala sobre o sacramento que a gente viu hoje, né, ele fala assim, aplicando, mais ou menos essa palavra, aplicando
a eficácia de Cristo em nós. Por quê? Porque é uma ação nossa de pegar e se alimentar. Nós temos a nutrição espiritual para praticar as boas obras. Não importa o que esse evangelicalismo fútil, infantilóide nos fale. É possível praticar na dependência do Espírito Santo. Caindo e sendo levantado. Caindo e sendo levantado. Lembrando que não é pelos nossos méritos. Lembrando que quando a gente falha, é porque a gente confiou em nós mesmos. E a gente precisa ir para Cristo e confiar no Espírito. No Espírito a gente consegue. Nós somos filhos de Deus, a fonte de todo o amor. O amor está em nós. E nós podemos amar quem nos odeia. Nós podemos amar quem nos persegue. Nós podemos amar até mesmo os piores dos pecadores. Podemos. É uma capacidade que nós temos. E nós precisamos exercer. Nós precisamos exercer. Que nós saiamos daqui nessa manhã exercendo isso. Para terminar, Lloyd Jones diz: em você há alguma coisa de especial? Novamente ele pergunta. Não estou perguntando se você está vivendo uma vida boa, moral e reta. Ser especial não é viver moralmente bem, viver reto. Ou viver uma vida tranquila. Os ímpios também assim vivem. É ser diferente. É ser diferente. Amém, meus irmãos? Vamos, alguma pergunta? Alguma consideração? Alguma cooperação?